Eu sou de Cristo, para Cristo e você. A paz do Senhor a todos e aos amigos. Um dia de salvação em Cristo Jesus. Meditaremos no Salmo 2, escrito pelo salmista Davi, de acordo com o que está escrito no livro de Atos, no seu capítulo 4, 22 ao 27. Basicamente, um salmo real, dramático, com grande poder poético, e que foi escrito para celebrar a coroação de um rei judeu. Mas, principalmente, na sua interpretação, ele é um salmo, e não podemos esquecer que é o primeiro salmo messiânico. Nós meditamos no vídeo anterior do Salmo 1, que nos apresentou uma didática de ensino exortativa, nos mostrando dois tipos de vida que o homem deveria escolher: uma vida justa e uma vida ímpia. O Salmo 2 vai nos apresentar um contraste de dois caminhos que as nações e os governos devem optar em segui-lo. O primeiro caminho é o caminho da rebeldia, da insensatez. O segundo caminho é o caminho da aceitação do decreto do Senhor e da celebração da homenagem ao Rei ungido, que é o Filho de Deus Todo-Poderoso, o único Deus Criador dos céus e da terra. O salmista, ele vai iniciar o seu cântico nos apresentando duas perguntas retóricas, nos apresentando a insensatez dos governos das nações e dos povos. A pergunta dele é: por que se revoltam? Por que geram motins contra o ungido do Senhor, contra o Senhor, contra o povo do Senhor? Por que os gentios imaginam coisas vãs, pensamentos vazios, fundamentos irreais? Por quê? Porque os reis se juntam para se levantar contra o ungido do Senhor, contra o povo do Senhor, contra o próprio Senhor. E o que, quando eu me deparo diante desses primeiros versos, eu percebo que a minha geração tem se perdido. E essa pergunta, ela deve ser feita para os governos espalhados pelo mundo e até mesmo muitos dos nossos. E eu e você que está do outro lado da tela, como tem se comportado diante de alguns, não todos, generalizando, alguns governantes que, diante dos seus pensamentos vãs, diante dos seus fundamentos vazios, irreais, que vão na contramão do Senhor, independente que você seja cristão ou não, mas se você crê em Deus, você crê nas Escrituras Sagradas, se você acredita que os princípios de Cristo é o fundamento para reger uma nação, para reger um povo, para que nós possamos ser uma nação que conquiste, que seja uma nação abençoada por Deus. O que é que você, que está do outro lado da tela, tem feito? Mas o que eu posso fazer? Primeiro, você pode orar. Segundo, você pode expor as suas ideias, aquilo que você concorda ou não concorda. Você pode decidir isso no seu voto, escolhendo de uma forma certa e correta as pessoas que irão nos governar. Pois precisamos ter consciência de quem nós estamos colocando no poder. Pois quem estará no poder, em todos eles falando, precisam estar baseado nos princípios para que a nação, para que as famílias possam ter sucesso e sejam abençoadas por Deus. Mas a pergunta é: e a postura de Deus diante dessa zombaria, diante dessa revolta, insensatez das nações, dos governos? O texto salmista
lá nos versos 4 e 6, o saltério vai dizer o seguinte, que Deus, ele ri. Deus, ele ri da loucura, da lastimável postura dos governos e das nações diante do seu rei e do seu ungido. Só que ele ri, mas o salmista, ele vai mudar de repente uma mudança de postura de Deus, do único Deus. Diz que nele se acende uma ira diante desses reizinhos que acham que pode ir de encontro ao ungido do Senhor. E o Senhor deixa bem claro diante da sua ira que ele já determinou, ele já decretou, ele já oficializou, ele já nomeou, ele já impulsou o rei no monte de Sião. E nesse momento, ele deixa claro que esse rei é o seu filho, o filho que foi gerado. Essa parte deste poema se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo 1, quando Jesus vai ser batizado por João Batista e uma voz brada dos céus, declarando que o Senhor Jesus Cristo é o Filho gerado por Deus. E quando nós voltamos para o poema, diante da ira do Senhor, o Senhor vai fazer duas promessas para o seu filho. A promessa de conquistar, de dominar e de vencer. Porque o Senhor o ajudará a abater os seus inimigos. Só que o saltério, ele vai nos apresentar um Senhor que diante da sua ira, mas também é um Deus de misericórdia. Porque ele vai orientar, aconselhar aos governos, às nações, a ter sabedoria, ter controle nas suas ações diante do Senhor, que possa concordar, aceitar o decreto que foi determinado por Deus. Porque além de Deus decretar que o seu filho é o rei ungido, ele está deixando bem claro que essa escolha tem toda a aprovação divina. E as nações, elas precisam reconhecer isso. E quando, nos últimos versos, ele vai dizer que devem ser prudentes, devem reconhecer o seu decreto, aceitar o seu decreto, mas ele diz algo que deve beijar o filho para que não se ire. Esse beijar aqui é celebrar, é reconhecer, é aceitar. Porque na monarquia, quando se beijava um rei, era reconhecendo a sua soberania, dizendo: tu és rei e eu sou súdito. Que eu e você, que representamos a nação brasileira, possamos beijar o filho, possamos reconhecer que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque este filho, que é o rei ungido, ele já veio a esta terra para morrer por mim e por você, como cordeiro mudo ao matador. Deixando claro que não foi a morte que o matou, não foi os judeus que o condenou, não foi os romanos que levou ao juízo e à cruz, mas ele se entregou por mim e por você. Mas a segunda vinda ele virá, e virá para reger, ele virá para julgar essas nações, esses reizinhos, que vai de encontro ao ungido
que vai de encontro ao próprio Senhor, de encontro ao seu decreto e de encontro ao seu povo. E sabe o que é que me alegra? É que na segunda vinda, a primeira parte dela, o seu povo se encontrará com ele nas nuvens. Eu não sei você, mas eu estarei neste dia me encontrando com ele nas nuvens. E na segunda parte da sua vinda, quando ele vir, ele vai vir para reger, mas ele não vai vir sozinho. Ele vai vir com o povo. Ele vai vir com a igreja para reger as nações. Para deixar ciente que ele é o Senhor, que ele é rei e rei dos reis. Eu não sei você, pois eu quero naquele grande dia estar ao lado do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu sou de Cristo para Cristo. E você?